Bom dia a todos. Estamos juntos para mais este rico momento de estudar a abençoada doutrina espírita que tantos e tantos caminhos nos mostram, nos esclarecem. Eu queria, antes de entrar no tema sobre família, eu queria dizer o seguinte, que esses dias eu li algo que o Emmanuel psicografou através do Chico, que nós aqui na Terra, 70% das coisas que nós fazemos são de influências de espíritos desencarnados, e essas influências nós recebemos tanto em estado de vigília, estando acordados como estamos aqui, quanto através do sono do corpo físico. Só que a escolha de que tipo de influência nós vamos receber, se é algo de bom ou algo não construtivo, vai ser em função do uso do livre-arbítrio que nós praticarmos no momento. Conclusão, sempre estamos conectados. Encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado. Agora, o que cada um vai aproveitar, assim como os nossos bons pensamentos, podem chegar até determinados espíritos desencarnados que querem esse pensamento positivo nosso. Ou tem aqueles que vão buscar pensamentos negativos de espíritos encarnados. Então, estamos aqui interligados e a cada instante fazendo as nossas escolhas. E a nossa escolha para hoje é falar alguma coisa sobre a família, tá? Então, quando eu não assisto mais televisão, né? Mas quando eu assistia, tinha propaganda da família Margarina, né? Tudo clarinho, todo mundo com um sorriso na mesa, tomando o café da manhã. Existe uma família unida, muito unida, uma família com objetivos comuns? Pode, deve existir, tá? Mas é comum isso? Não é comum. Será que a gente pode considerar todos os componentes da nossa família como nossos verdadeiros amigos? Dá para considerar? Olha, desculpa, família, mas nem sempre dá, né? Porque às vezes tem mãe concorrendo com a beleza da filha, tem filho querendo disputar, porque eu me formando, eu vou ser melhor do que você, pai, está sendo na sua profissão, tá? Tem irmãos que às vezes estão empregados, só que um tem um emprego melhor, e isso entristece o outro, porque tem ciúmes, tá? É uma realidade. E tem aquele pai mais coerente, tem a mãe mais coerente, tem irmãos coerentes, mas não tudo reunido necessariamente numa mesma família. Então, tem uma mescla de características, de perfil de elevação de cada espírito. Isso é uma realidade. Por que isso é uma realidade? Nós não estamos no mundo de provas e expiações? A espiritualidade, Jesus, da sua infinita bondade, ele procura reunir, muitas vezes, pessoas fazendo parte de uma mesma família que são inimigos de vidas passadas, mas que, através do processo de esquecimento, não sabe o que um fez para o outro, tá? Mas não sabe, mas vai ter momentos até que durante o sono ele poderá ter consciência do porquê da inimizade,
mas que por isso que às vezes dentro de uma família eu tenho afinidade com uma pessoa e sinto uma repulsão pela outra. Ai, mas eu não sei, mas qual o objetivo? É minha mãe. Como que eu posso sentir repulsão pela minha mãe? Então eu preciso me esforçar, considerar, eu tenho que desenvolver em mim uma capacidade de amor por ela. É minha mãe. Eu vou conseguir? Não necessariamente, mas eu estou exercitando esse tipo de raciocínio que pode vir com o tempo a dar certo, tá? Então, se tem, às vezes, algum filho rebelde, pode ter algumas pessoas ou uma pessoa na família que é a luzinha da família. E pode não ser o pai, pode não ser a mãe, pode ser um filho que esteja ali vibrando e às vezes falando coisas boas. Outro dia eu conversei com uma mãe, ela falou que a melhor conselheira dela é uma das filhas. Ela tem 2 filhas. É uma das filhas que pede calma para a mãe e aconselha a mãe. Né? É maravilhoso isso? É. Né? Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria ter iniciado, por exemplo, sob a ótica espírita. Como que a gente poderia traduzir uma família, né? A família eu escrevi aqui com as minhas palavras, que é o encontro de pessoas que se reúnem não por um acaso, para tentar se reajustarem, se harmonizarem, tá? Para ter um resultado de um aprimoramento, de uma lapidação no sentimento que muitas vezes um sente contra o outro. Não quer dizer que numa família todo mundo um é contra o outro, de jeito nenhum, tá? Mas que normalmente a maior parte das famílias tem sempre um ou dois que acaba dando trabalho, que acaba sendo incoerente. Então, é uma realidade nossa. Pode ser que nenhum de nós tenhamos esse tipo de problema, né? Mas eu acredito que em algum lugar no mundo tenha, né, Lourdes? Tá certo? E como reagir, né? Por exemplo, a base ali é o casal. E quando se fala num casal, muitas vezes, seja o homem ou a mulher, tem uma estrutura maior de coerência, de paciência, de saber lidar. Então, aquele que mais conseguiu conquistar uma postura de poder auxiliar, é dele que vai se esperar mais, de conduzir a situação, a condição da família. É fácil? Não é. É possível? É. Tá? Então, mesmo em relação aos filhos, tem aquele filho bom e aquele filho rebelde, mas, meu Deus, a criação foi a mesma, o tipo de comida foi a mesma, o tipo de conselho foi o mesmo, mas são espíritos que vêm com bagagens diferentes, né? Então, sob a ótica espírita, a família é aquela concretização da necessidade desses encontros e desses reencontros, para que haja, através do tempo, um aprimoramento. Uma encarnação só é suficiente? Não. Agora, Marilda, nessa família, se algumas pessoas da família passarem no teste, no compromisso, ela vai ter que se sujeitar a voltar tudo de novo? Olha, aquele que tiver a felicidade de passar no teste e for convidado a prosseguir, ele vai prosseguir. Agora, nós temos um exemplo de uma criatura que não quis prosseguir e que deixou um grande exemplo para nós, a mãe do André Luiz, porque ela estava em família, com o marido tendo 2 amantes,
e ele desencarnou, depois as duas amantes desencarnaram, e aquele processo de simbiose, e ela também, depois no plano espiritual. E ela tinha cumprido com o compromisso dela aqui na Terra. Mas ela quis, aquele coração de amor, ela deu uma sugestão para a espiritualidade que ela poderia fazer, que ela poderia reencarnar na condição de esposa do marido que a havia traído muito e tendo como filhas as duas amantes do marido. Vocês estão vendo o exemplo? Ela não era obrigada a aceitar. Ela deu a sugestão e essa sugestão foi aceita. Agora, ai Marilda, mas ela tendo as duas amantes do marido como filha, ao criar vamos supor que fosse duas meninas novamente, ela iria sentir uma repulsão, uma rejeição na elevação dela, porque ela era tão evoluída e teve uma grandeza dessa, que ela não iria sentir rejeição. Agora, se fosse uma outra condição de outra pessoa, certo? Por exemplo, o pai, em relação às meninas, ele iria, fala no livro do André Luiz, que quando elas ficassem mocinhas, começassem a namorar, ele iria morrer, o pai iria morrer de ciúmes das filhas. Então, cada um no seu degrau e contendo a sua bagagem, tá? E condizente à sua bagagem é o que vai se manifestar, tá? Então, tem casos que envolvem expiações no âmbito familiar, tem casos que envolvem aquele que não tem que expiar, mas está ali, às vezes até acaba sofrendo, mas está sendo provado, está sendo testado, tá? Então, para cada pessoa é uma situação e para cada família, cada uma com as suas características, mas nada por um acaso. Nada vem sem o descuido de Deus. Deixa eu só ver aqui, gente. Família, tá? Eu gostaria também de comentar com vocês, vamos supor, toda a programação que existe no plano espiritual, que é programado para acontecer ao reencarnar, toda a programação dá certo em função do que foi planejado? Mas foi bem planejado. Tem tudo para dar certo. Será que vai dar certo tudo? Então, o outro, eu esqueço do nome dos livros, mas o exemplo fica na memória. Um outro exemplo do André Luiz, de uma família que iria, um rapaz que ele iria reencarnar e com todos os vínculos que ele tinha do passado, tá? Num dado momento da vida dele, viria, não por um acaso, algumas crianças para ele assumir o compromisso de adotá-las. E isso foi preparado tudo no plano espiritual. E esse rapaz, ele concordou, tá? Então, tudo planejado, as crianças, de repente, num dado momento, o pai dessas crianças desencarnou, a mãe da criança desencarnou, e ele seriam irmãos do coração, por parte de pai. E ele estava tudo pronto para ele assumir. Aí ele começou a beber. Ele foi bebendo cada vez mais, e conforme estava tudo programado dele assumir aquelas crianças, ele arrumou uma outra pessoa de uma vibração totalmente inferior, e no relacionamento eles tiveram um filho. E ele abandonou aquelas crianças que ele tinha assumido o compromisso, tá? Aí vocês podem falar, mas será que a espiritualidade não pediu demais para ele?
Vocês acham que aqueles que planejam o nosso reencarne vão planejar para a gente participar de um evento, sendo que nós não temos condições? A espiritualidade superior não vai errar nisso. Se foi preparado é porque tem condições. E ele simplesmente atropelou todo este processo. Tá? Então, muitas coisas que são programadas, nós distorcemos. Algumas é uma simples escorregada. Às vezes, é um grande tropeção que nós damos na programação. E, às vezes, nós ficamos totalmente ausentes. Então, o que acontece? Muitas vezes, além da gente não conseguir saldar os nossos débitos que estamos tendo a oportunidade, nós podemos acumular outros. Será que é comum? É comum. Vocês estão entendendo? E tudo isso que nós estamos falando, a família é o enfoque principal. Não que a gente não tenha assim, compromissos com amigos de uma casa espírita, de um trabalho, fora da família. Mas a família é a base que a gente tem chance de, no dia a dia, tentar se aprimorar. Né? Ai, Marilda, mas você fala assim, a família é uma bênção de Deus. A gente não cresce ouvindo isso? É uma bênção de Deus. Mas uma família que se destrói uns aos outros, é uma bênção de Deus também? É uma coisa muito especial? Aí que é mais especial ainda. Porque Jesus, quando ele viu que uma ovelha ficou perdida, ele deixou as outras caminhando e ele foi atrás daquela que estava perdida. Então, quanto mais rebelde a família, ela mais precisa de suporte, mas ela não está isenta de arcar com as consequências, só que cada um individual. Tá? Minha irmã pode atingir um grau de coerência na vida, de visão de vida, e eu posso ser uma pessoa rebelde. Eu não vou usufruir do que ela conseguiu conquistar. Por quê? Porque eu fui rebelde. Então, mãe não faz para pai, pai não faz para mãe, filho não faz para... É assim, é por aí. Cada um individualmente, mas no contexto geral, o objetivo é aprendermos uns com os outros. Agora vamos aqui. Eu estou pulando algumas coisas para dar tempo. Olha, 20 minutos já. Ontem nós fomos assistir a palestra do Rossandro e do Andrei Moreira. E show de bola os exemplos, porque os dois são terapeutas. Né? Então, o Rossandro, ele estava... eu já tinha assistido o vídeo, e no alto-falante, uma pessoa que estava assistindo perguntou para ele, e ele explicou. Ele estava num dos aeroportos, que eles viajam bastante, né, pelo Brasil e pelo mundo, e chegou uma senhora para ele e falou assim, Rossandro, direto, nem oi, tudo bem, nada. Rossandro, você tem 1 minuto para mim? Meu filho se matou. Ele falou, eu tenho 1 hora para a senhora, porque eu tenho 1 hora para pegar o próximo avião. Vamos sentar ali, vamos tomar o café. Né? Olha, até me arrepia. E aí, ela começou a contar para ele. E aí, ele, como terapeuta, perguntou para ela, e isso vale de alerta para todos nós, tá? Não só pais, como avós também. Você, ultimamente, você tem visto o celular do seu filho, o que ele acessa, o que ele está... como que ele está conduzindo o que ele acessa no celular? Imagina, Rossandro, ele é adolescente, ele tem a privacidade dele, ele já começou a encontrar problema, né? Mas, e no quarto dele, quando ele não estava em casa, você via se tinha alguma coisa diferente, assim? Ele falou, mas... o que eu vou procurar? Meu filho é adolescente, ele tem a privacidade, eu não posso invadir a privacidade dele. E aí a última perguntinha, as gavetas dele,
você chegava, dá uma olhada, levanta as cuequinhas, a meia, uma coisa e outra? Não, pelo mesmo motivo. Ele falou, e ela esperando que ele fosse falar alguma coisa. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você, a hora que você chegar na sua casa, mesmo que tenha a senha bloqueada do celular, que você peça para alguém te ajudar a desbloquear. E alguém que tenha prática para olhar detalhadamente o celular do seu filho. Ela falou, eu fazendo isso, você me dá teu zap para eu te falar? Ele falou, não, meu zap eu não dou, eu dou meu e-mail. Então, assim que eu tiver, eu mando o e-mail para você. Filho, no dia seguinte, ela desesperada, porque tudo que ele estava acessando era mais do que provável que ele iria se tirar a vida. E ela querendo respeitar a liberdade dele, né? E aí ele fala, enquanto, olha só, enquanto filhos morarem com os pais, tem que ficar muito claro que a casa é dos pais e não dos filhos, mesmo sendo adulto, né? E ele fala, e outra, tem que ajudar a pagar muito boleto, quer dizer, tem que, se for adulto, ainda tem que ajudar a pagar boleto para poder ter mais liberdade. Agora, por exemplo, um adulto, é mais difícil você falar, dá aqui tua senha, né? Mas de alguma outra forma você pode tentar investigar. E, passado alguns dias, ele já estava em Porto Alegre, isso foi em Brasília, ele estava em Porto Alegre. Uma mãe falou para ele, mas não era em aeroporto nada, ô Sandro, eu quero enjoelhar na tua frente e te agradecer pelo que você me fez, pelo que você me ajudou. Ele falou, não enjoelha não, mas fala o que é que aconteceu. Eu vi o vídeo, que é desse caso que eu terminei de contar, e aí, assim que eu vi, eu corri para pegar o celular da minha filha de 16 anos e para ver o que estava acontecendo, porque a minha filha não estava dando bons sinais. Ela andava triste, ela andava com um comportamento muito diferente do que ela é. Então, meu marido e eu, escondidinho dela, nós tivemos acesso. E ela, no dia que nós tivermos conhecimento de tudo que ela estava acessando, ela iria, no dia seguinte, se tirar a vida. E por esse vídeo seu, meu marido e eu demos total cobertura para ela, estamos orientando e você acabou salvando uma vida por causa desse vídeo que você postou. Tá? Isso tudo que nós estamos falando é família. Porque hoje em dia, muitas famílias estão preocupadas em delegar tarefas para a escola que é da família. A escola, ela pode contribuir e muito, mas se a família, que é a base, não fizer a parte dela, vai dar BO. É evidente que vai dar BO, porque aí qualquer coleguinha que fala, vamos fazer isso, vamos fumar isso, vamos fazer aquilo, ela não tem a base da família. Ela tem o que uma escola boa falou para ela, mas não tem aquela base. Então, vai fazer tremenda falta. E isso nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Agora, deixa eu só ver, já que o tempo está se findando, né? Eu pulo alguma coisinha, tá? Família tem elementos que cumpre. Aqui, só um minutinho. De adotar a criança. E aqui agora, muitas vezes nós ficamos vivendo, pegando leve na vida. Só que nós não viemos aqui por causa da matéria. Nós viemos aqui para o espírito, através da matéria, vivenciar experiências do corpo físico, visando
um progresso espiritual. Paralelo a isso, nós temos nossos compromissos materiais. Pode comprar um carro bom? Vamos comprar. Pode ter um plano de saúde? Vamos ter. Temos o nosso direito de vivenciar a vida material com equilíbrio. Só que a maior parte de nós acha que nós estamos aqui porque o foco é o mundo material. Mas a nossa origem é o plano espiritual. Então, nós estamos aqui de passagem, né? E muitas vezes nós pendemos para um lado de incoerência e desajuste no âmbito familiar, que se vire, não estou nem aí, e vão acontecendo muitas coisas no trabalho, e a gente perde a noção de se amadurecer para melhor compreender as situações, para se dar abertura para a espiritualidade que procura nos intuir, nos aconselhar, e a gente fica no material. E sem contar que, às vezes, a gente fica em cima do muro. Olha, eu sei que ali está errado, eu sei que aqui está certo, eu não quero me esforçar para corrigir o que está errado em mim. E também, para eu ser boazinha o tempo todo, eu não vou me esforçar também. Fica em cima do muro. Então, cada um de nós tem a sua zona de conforto, que nós ficamos ali, e dali o tempo passa, não está muito bom, não está muito ruim, vamos deixar começar para ver como é que vai ficar. A nossa zona de conforto. E aí eu peguei um continho simbólico em relação à zona de conforto, né? E depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Tinha vários pintinhos, tá? E tinha uma vaca naquela fazenda. E era época de frio. E por algum motivo, a mamãe, acho que alguém pegou, e a mamãe sumiu. E os pintinhos piando de frio. Aí a vaca teve uma ideia. Ela falou, eu vou fazer as minhas necessidades próximo aos pintinhos, que a hora que as necessidades saírem vão estar quentinhas, eles automaticamente, sentindo a temperatura quente, vão se envolver e eu vou resolver o problema de frio deles. E os pintinhos fizeram justamente o que ela falou, se aconchegaram nas necessidades da vaca, só que como eles não estavam com frio, eles começaram a piar de alegria. E piu-piu daqui, e piu-piu de lá. Quem que ouviu? A raposa. E o que a raposa fez? Chegou, comeu todos eles. Conclusão da história. Não há nada de tão ruim na vida que não possa piorar. O que acontece? Nós, na nossa vida, a nossa alma, nós, almas que somos, alma, espírito. Quando a gente reencarna, Kardec denomina alma, né? Mas nós, espíritos imortais que somos, nós temos aquilo que nós estamos construindo, é como se fosse bastante azulejinhos pequenininhos na construção da alma, tá? E, de repente, pelos nossos procedimentos, ocorre infiltração e começa a entrar água. O que a gente faz? Na zona de conforto, eu vou fingir que está tudo bem, botar uma massinha e pintar. Não está mais aparecendo a abertura, a fresta, mas ela existe lá dentro. Então, eu camuflei. E o tempo vai passando, o que vai acontecendo lá dentro? A infiltração vai aumentando. O problema em nós, espíritos que somos, vai aumentando. E aí vai ficando cada vez mais difícil de solucionar. Impossível? Não. Sempre vai ser possível. Só que quanto mais a gente se colocar na zona de conforto, mais difícil será
para a gente reconstruir um trabalho, mas um trabalho com qualidade, visando a nossa evolução espiritual. Deu para vocês entenderem? Tá? Então, é sempre sementinha que a gente vai lançando. Deixa eu só ver aqui da zona de conforto, do Emmanuel eu já falei. E agora, para finalizar, eu acho que eu já falei isso há anos atrás, mas é algo que me toca profundamente o meu coração, tá? Às vezes eu levanto cedinho para estudar palestra, quando eu vejo, estou até chorando de emoção por causa dos ensinamentos. Só falta colocar em prática, né? A emoção a gente sente. Mas o Chico, entre meio de todas as dificuldades dele, ele falava, meu Deus, o Emmanuel está perto de mim e eu estou passando todo esse apuro, onde ele chegou para o Emmanuel e falou, Emmanuel, será que você não pode falar alguma coisa para mim? Será que você não pode me aconselhar? Aí o Emmanuel falou, então, Chico, era uma vez um moço que recebia a proteção de uma pessoa. Então, a pessoa era o protetor que protegia esse moço. E, com o passar do tempo, o protetor deu uma galocha para ele. E ele pegou essa galocha e guardou. Depois de outro tempo, deu um chapéu impermeável. Outro tempo passou, uma capa. E, finalmente, deu uma sombrinha para ele. Só que ele, com tudo isso guardado, teve um momento na vida dele que deu um temporal, uma chuva tão forte, e ele sabia que ele tinha que sair, que ele tinha compromisso. E ele se desesperou por causa da chuva forte. E assim é o que eu tenho feito para você. Tudo o que eu vou passando aos poucos para você, e que você vai passando para outras pessoas, eu estou te prevenindo das tempestades que surgem na vida e não por um acaso. E você não está se dando conta de tudo que eu tenho falado para você, de tudo que eu tenho te ensinado. Você está passando por momentos difíceis, é como o outro no sentido figurado. Era só botar o que ganhou e sair na chuva para cumprir o dever. E você tem todos os livros publicados que passaram por você. E você tem que aprender. Eu não preciso falar mais nada para você. Né? E, paralelo a isso, agora finalizando de vez, quando o Divaldo, quem já assistiu Os Mensageiros da Paz? Gente, eu já assisti 4 vezes e percebi ontem coisa que eu não tinha percebido nenhuma das 3 anteriores. O Divaldo, no começo, novato, ele queria publicar livro. Aquele entusiasmo, através de mim, publicar um livro, não sei o quê. Ela falava, não, agora não é o momento. Depois passava um ano, não, ainda não é o momento. Mas como? Vamos publicar um livro. E um amigo dele falou, vendendo o livro vai ajudar aqui a comprar mantimento. E ela falava sempre que não era o momento, né? Até que um dia, para a felicidade dele, isso é para finalizar, ela falou, agora chegou a hora. Nós vamos publicar o primeiro livro. Ele falou, então espera aí. Começou a pegar pilhas de mensagens, pilhas e pilhas de mensagens, mostra no livro. Não perca o Mensageiro da Paz, não pode deixar de assistir. E aí está aqui, Joana de Ângeles. Ele via ela normalmente, né? Ele a via normalmente, o espírito protetor dela. Está aqui. Agora você escolhe quais que vão compor o primeiro livro. Ele falou, não, você vai fazer uma coisa agora. O que, Joana? Toda feliz, né? Acho que vai pedir para eu escolher. Agora você pega todas essas folhas e queime. A hora que falou isso, ele não sabia se ele caía para frente, para trás ou dos lados. Falou, mas como queimar uma riqueza dessa? Ele falou, sim, porque tudo isso foi para você.
Foi todo o recado para você. Agora nós vamos começar um trabalho para expandir para as pessoas através dos livros, tá? Então, que Jesus abençoe a todos nós, e aquilo que eu preparo para vocês é o que mais serve para mim também. Então, eu saio ganhando muito, aumenta a minha responsabilidade de estar falando e aumenta a responsabilidade de quem está ouvindo, né? Muita paz a todos, viu?